Esse é um tema muito sensível para o nosso negócio de aluguel de equipamentos. Conforme vão evoluindo os processadores, também os nossos dispositivos podem durar mais ou menos tempo durante sua vida em aluguel de equipamentos. E numa startup onde a gente conta praticamente todos os centavos em equipamentos e na eficiência da operação, a gente começou a investigar muito em que momento a gente está da evolução dos processadores. E não é de se dizer que a gente começa a perceber estreantes chegando no mercado, né? De repente, nessa hegemonia dos processadores Intel, a gente começa a ver a AMD chegando com opções muito interessantes. Isso nos fez, então, fazer uma pesquisa bastante profunda para entender o momento de mercado e qual a direção que o mercado está caminhando quando a gente fala de processadores. E por curiosidade, né, a gente acabou fazendo uma pesquisa que carrega toda a história do momento que principalmente a AMD está, e a história basicamente começa na Holanda com uma empresa que chama ASML, tá? Então quer dizer basicamente Advanced Semiconductor Materials Lithography. E por que a gente vai nesse caminho de entender quem é a ASML e o que isso significa para os processadores daqui em diante, né? Basicamente, a ASML foi uma aposta bastante grande da Philips nos anos 80, que em 84 fez uma joint venture com a ASML, para que se produzisse cada vez mais circuitos integrados mais sofisticados que consumissem menos energia, menos espaço e com mais funções acumuladas. A gente tem que lembrar que a Philips, nos anos 80, e principalmente final dos 80, começo dos 90, era uma empresa que produzia equipamentos bastante sofisticados de áudio e vídeo, presente também nos setores de medicina, imagem e medicina. Então, você ter esse diferencial competitivo de chips, né, que era o termo comum para o processador naquela época, era um diferencial competitivo importante para eles. A ASML, ela basicamente se distinguiu de todas as outras empresas pela maneira como se deposita o material em cima do wafer, né? Ou seja, como você cria aquelas grandes pastilhas de silício sobre as quais, no método realmente como impressão em offset, né, que você usa a litografia, como que você deposita o material em cima do silício, né? Então, um processador eficiente é basicamente aquele que você tem vias muito pequenas e compactas, distâncias muito curtas entre um ponto e outro do processador, de tal forma que você precisa de pouca energia e a eletricidade leve o mínimo de tempo possível entre um ponto e outro processador. Então, dessa forma, na elaboração desse processador, você tem que depositar os materiais que vão fazer os semicondutores, né, os transistores dentro do processador, de maneira muito delicada, muito precisa e muito pequena. Então a ASML criou um processo conhecido como Deep Ultraviolet Lithography, que basicamente usava um espectro luminoso de ultravioleta na hora de projetar a imagem em cima dessa pastilha de silício, desenhando então as vias de comunicação do processador. E eles fizeram isso com luz ultravioleta, produzindo essa luz ultravioleta a partir da luz de plasma da queima de zinco, tá? Esse processo ele é tão complexo e tão delicado de se elaborar que em muitos documentários que se faz da ASML e também da Philips, dizem que naquele momento foi uma grande aposta e basicamente tinham todos os ingredientes para aquilo dar errado. Só que num revés basicamente tecnológico, o que era para dar errado deu muito certo. E aí nasce uma empresa, hoje que é a quarta maior avaliada na Europa, aí na casa de 260 bilhões de dólares em valor, a quarta empresa mais valiosa da Europa, responsável pela fabricação hoje de todos os grandes processadores que a gente tem no mercado, desde os processadores que estão no iPhone, nos Macs, na AMD, nas placas de vídeo e nos processadores e GPUs utilizados para inteligência artificial. Então a gente pode dizer de certa forma que se não tivesse a ASML, provavelmente a gente teria o iPhone que a gente tem hoje, que tem um processador extremamente eficiente e com consumo de energia muito baixo. Então, quando a gente olha, realmente é um grande feito. Hoje, para vocês terem uma ideia,
as máquinas que são utilizadas, né, para essa litografia, etc., elas custam na ordem de 400 milhões de dólares cada uma delas, tá? Então são máquinas enormes, você tem câmaras de vácuo onde esse metal é bombardeado, explode, vira uma luz de ultravioleta, espelhos que são os mais planos e mais precisos do planeta para projetar essa luz em cima dos chips, e depois eles recebem os materiais todos, né, que esse é a expertise deles, então você acaba tendo os processadores tão incríveis que a gente tem no iPhone e principalmente na NVIDIA e agora também na AMD. Que processadores são esses? São processadores que já flertam o que a gente chama de 2 nanômetros, ou seja, vias de comunicação elétrica dentro dos processadores que têm o tamanho de 2 nanômetros. Só para vocês terem uma ideia, quando foi anunciado o processo de 30 nanômetros aí no começo dos anos 2000, era uma coisa que ninguém imaginava que seria possível, e hoje a gente chegou em 2 nanômetros. Então isso faz com que você consiga fazer muito processamento com pouquíssima energia elétrica em um espaço muito pequeno. E eu não preciso dizer que esse acaba sendo o fator que denomina depois os processadores que a gente conhece como GPUs utilizadas para inteligência artificial. E hoje, se a gente pega um processador, por exemplo, que a gente tem nos iPhones e até nos Macs, grande parte desses processadores é utilizado para processamento neural e processamento de vídeo, que são muito similares, de gráficos. Então ele tem uma arquitetura mais de matriz, né? Isso então torna possível você fazer os processamentos offline de informação sensível nos nossos dispositivos. Então eu cito um caso muito interessante: se você pegar um iPhone no App Photos, tem um campo buscar, você pode digitar ali, por exemplo, bicicleta. Então de todas as suas fotografias, aquelas que quando tiverem uma bicicleta na imagem, seu iPhone vai selecionar magicamente para você essas imagens. Agora, quem que leu imagem por imagem para identificar uma bicicleta e outros elementos dessa imagem? O processador do seu iPhone. Essa imagem não saiu do seu iPhone, foi para uma nuvem e voltou. Seu próprio iPhone, enquanto carregava, que é um momento que você tem bastante energia disponível, usou o processamento dele e o processador dele com essa tecnologia da SML para então filtrar todas as imagens e achar esse conteúdo. É muito louco. É um processo que poucas pessoas conhecem, mas de fato, enquanto o seu iPhone está carregando, ele está fazendo uma série de processos que pouca gente sabe. E, para vocês terem uma ideia, essas máquinas de 400 milhões de dólares, né, um dos fabricantes mais conhecidos de todos que adotou essa tecnologia é a TSMC, a Taiwan Semiconductor Company. Então, a gente tem nesse arcabouço hoje desses processadores realmente extremamente avançados esses notáveis destaques. Então, novamente, a gente tem a Apple com toda a linha de processadores M nos Macs e também os processadores da série A que estão nos iPhones. Depois a gente vai ter os novos processadores da AMD, os Ryzen, que tem um diferencial de eficiência muito grande e favorável a eles, então são computadores hoje que têm essa tecnologia, consomem muito menos energia. E finalmente, todos os processadores para a inteligência artificial fabricados pela NVIDIA, né? Então, se vocês acompanham os mercados, vocês provavelmente já repararam a valorização meteórica que teve a NVIDIA por conta justamente desses processadores. Então essa é basicamente uma introdução ao que a gente vê das novas arquiteturas. Aqui uma menção bastante especial para os processos de Extreme Ultraviolet, que é o processo que garante a litografia de altíssima precisão e densidade de vias de 2 nanômetros dentro de todas as arquiteturas que eu citei. Toda a inteligência hoje do planeta de processamento de dados, inteligência artificial, partiu desse processo da ASML junto com a TSMC, que é o fabricante de processadores mais conhecido hoje. E toda essa história, curiosamente, nasce de um investimento que era muito questionado na Philips nos anos 80, nessa empresa que prometia, então, semicondutores e circuitos integrados muito mais eficientes que os demais. Então é isso. Para o próximo episódio a gente vai falar não só desses maravilhosos processadores, né, como a TSMC
consegue chegar nessas tecnologias, mas também a gente vai abordar, por exemplo, a situação que a gente está da Intel com os processadores da AMD e também as CPUs de servidor, porque aí tem um assunto muito interessante. A Plugify também aluga servidores, e quando a gente fala de servidores, a gente tem a arquitetura EPYC, né, da AMD, hoje que coloca até 192 núcleos de processamento dentro de um processador. E por que isso, né? Então, acompanha a gente nessa série. Hoje a gente tem a primeira introdução aí a essa maravilha que foi a TSMC junto com a SML, que parte de uma iniciativa da Philips na Holanda. É isso aí, obrigado por hoje. Até mais.